Nessa semana nós estamos fazendo uma série de reportagens sobre o aniversário de 24 anos do município de Nova Candelária, um dos municípios caçulas aqui do Rio Grande do Sul, no Noroeste. Naquela época, mais de 20 municípios emanciparam e esse aqui foi um dos municípios que também aderiram àquele movimento de emancipação porque era muito pujante, tinha as suas características, as suas demandas muito particulares e isso motivou as pessoas daqui a fazer um movimento de emancipação. Dentre esses personagens que participaram desse movimento, o senhor Carlos Alberto Dick, que posteriormente veio a ser prefeito do município. Uma história muito bonita de alguém que é nascido aqui nessas terras, aqui muito próximo. A gente vai contar um pouco dessa história em instantes. Oferecimento Industrial Margil, produzindo mais que soluções. Comercial Ivagaci, nosso compromisso é com você. Rede Forte Supermercados, em Boa Vista do Buricá, ofertas todo dia. Lojas Miller, móveis e eletrodomésticos e tudo para o seu lar. Globo Info, mais velocidade na sua internet. E Vitor Informática, a assistência mais perto de você. Senhor Carlos Alberto Dick, 53 anos de idade. Nascido na Vila Ivagaci, o senhor dizia? Não, na verdade, na localidade de Linha Pitanga, município de Boa Vista do Buricá na época, né? A Linha Pitanga fica... Hoje, pertencente ao município de Nova Candelária. Então, portanto, o senhor é um nova candelariense. Né? Uma Boa Vista do Buricá, nesse tempo, tinha 3, 4 anos de município quando o senhor nasceu. Era bem novinho, que ele fez 57 anos agora também. Exatamente, sim. Quando eu nasci, Boa Vista do Buricá era um município novo, criado há poucos anos, sim. Conforme que contava meu pai, meu falecido pai, Pedro Abílio, na verdade, meu pai, se não me falha, ele chegou a pertencer a 4 ou 5 municípios. Que na divisão ali ficou para lá e para cá. E no final de sua vida, passou os seus últimos anos de vida no município de Nova Candelária, ao qual eu sempre digo, a gente tem dupla paternidade e maternidade. A gente é filho de Boa Vista do Buricá, mas também depois, como Nova Candelária, filho de Boa Vista do Buricá, nós somos hoje filhos de Nova Candelária. Porque em 1993 começou aqui um movimento pela emancipação desse território que hoje é Nova Candelária, do qual o senhor participou do movimento. A gente teve uma participação não tão participativa, efetivamente, porque tinha-se a comissão central. E como eu já falei em outras oportunidades, nós tínhamos dentro da Comissão Central a nossa Comissão da Juventude. Da qual você fazia parte? Eu fazia parte, sim, mas nos movimentos de campanha pró-criação do município, movimento depois de primeiro mandato, um mandato de consenso, enfim, tudo isso a gente teve uma participação muito efetiva. Porque assim, nós como a família Dick, nós éramos uma família até de certa forma numerosa, 5 irmãos e uma irmã, e esses 5 irmãos tinham sempre uma participação muito efetiva na sociedade, sob todos os aspectos, principalmente na estrutura de esportes, através do futebol, através da nossa profissão, que a gente passou a trabalhar cedo fora de casa, e na época a gente foi inserido muito cedo na atividade comercial, com o único comerciante que na época tinha aqui em Vila Candelária, na época era Vila Candelária, e como eu digo, né, a gente era muito participativo nas questões esportivas, igreja, escola. Então a gente era uma família bastante tradicional, como tantas outras, mas assim de uma participação muito efetiva na organização da sociedade. O senhor é de família de colonos? Exatamente, a gente é filho de colono, de um pequeno agricultor que residia na comunidade de Linha Pitanga. E como eu falei, 5 irmãos, e veja bem, os 5 irmãos chegaram a trabalhar na mesma empresa. Então a nossa história social, comercial,
começou na única empresa que existia na época aqui na nossa querida Vila Candelária. Quando é que o senhor deixou o campo e veio para a atividade urbana? Eu deixei o campo aos 19 para 20 anos, em que aí eu comecei de forma definitiva no meu primeiro e único emprego. Eu, na minha vida pessoal, profissional, eu só tive um patrão. Então isso me deixa muito feliz, me deixa assim muito contente pelo fato de eu ter tido um patrão e ter tido uma relação muito profissional no meu primeiro e único emprego. E uma única profissão também, parece que o senhor manteve a mesma atividade quando, a partir do momento que deixou de ser empregado, tornou-se o proprietário do próprio empreendimento. Exatamente. Um grande desejo, um grande sonho de Carlos e seu irmão Claudenor, na época também mais um outro colega de serviço que inicialmente também fez parte da empresa que criamos e posteriormente ele pediu o seu desligamento e acabou sendo uma empresa 100% familiar de dois irmãos. Então, veja bem, por 17 anos, numa mesma empresa, juntamente com meu irmão, que tinha mais de 20 anos, também nessa mesma empresa, Qual foi o nosso desafio? Nunca me esqueço, há 17 anos atrás, quando Carlos, Claudenor sentavam, projetando a sua própria empresa, eu dizia: poxa, Claudenor, Carlos e outro colega também, se nós trabalharmos tantos anos para nós, como nós trabalhamos para o nosso patrão da época, acredito eu que nós possamos alçar voos bem fortes e bem consistentes para transformarmos o nosso projeto, o nosso sonho em realidade. Um dia sermos proprietários de um comércio próprio. E graças a Deus isso era um sonho, se tornou um projeto e hoje se tornou uma realidade. E quando começou, era médio porte, pequeno porte, como era? Médio porte, na verdade, o início da nossa história, inclusive na época, veja bem, daquilo que eu falei de família tradicional que nós somos aqui em Nova Candelária e também no município de Boa Vista do Buricá. Na época, quando nós criamos a nossa empresa própria, o meu irmão, que hoje é sócio proprietário, era o vice-prefeito da época. E eu, Carlos, juntamente com o meu outro colega, éramos colegas funcionários da empresa, por hora existente, a única existente nesse ramo na Vila Candelária. A gente está falando aqui as pessoas não do município, Boa Vista do Buricá, Nova Candelária, mas os mais distantes talvez pensem, mas qual é a empresa do senhor Carlos Dick? É a Comercial Ivagaci, que hoje é considerada uma gigante do setor aqui na região. É uma empresa de bastante sucesso. Graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer pelo rumo que nós tomamos, pelo projeto que nós colocamos em prática, e esse ano aí de 2020, a empresa completou seus 17 anos de atividade no município de Boa Vista do Buricá, em que também nessa história, no decorrer também nós criamos e introduzimos no município de Nova Candelária, nossa primeira e única filial até hoje. Então veja bem, a gente participava de uma empresa grande, gigante no ramo, na atividade a qual ela era detentora na época aqui no município de Nova Candelária, que era a Comercial Candelária na época, mas dentro dessa Comercial Candelária, o grande empreendedor que foi Orlando Konzen, que criou a suinocultura Konzen. E depois, quando criada a suinocultura, ele praticamente extinguiu a parte comercial da estrutura dele. Então ali nós despertamos um olhar... Pegou o vácuo do negócio. Exatamente. Nem que foi em outro município, mas próximo do município de Nova Candelária. Para atender aquela demanda que ficou sem atendimento. Exatamente. Dentro do negócio da comercialização de grãos, de suínos, enfim, fertilizantes defensivos, tudo aquilo que pertence ao ramo de negócio que é pertinente à
a nossa realidade, que é o negócio, o comércio no agronegócio. O senhor saiu do campo para atender ao homem do campo. Exatamente. Como a gente é filho do campo, não tivemos problema nenhum, e como tivemos esse longo período de serviços para com a empresa, para com o patrão que nós tínhamos, experiência não nos faltava. Porque eu sempre quero ressaltar, hoje nós temos que agradecer muito, muito sim, pelo tempo que nós tivemos de serviços, de trabalho para com o nosso ex-patrão, mas eu hoje, como empresário, como patrão, tenho a agradecer, mas muito mesmo, a equipe de colaboradores que nós hoje temos dentro da Comercial Ivagacy. Começamos a nossa atividade tão somente com os patrões. Eu, Carlos e meu colega... Eram patrões e funcionários ao mesmo tempo? Exatamente. Não tinham outros? Não tínhamos outros, tanto que nossa empresa começou pequena, tão somente com os trabalhos a serem desenvolvidos pelos seus patrões. Mas dizer assim que hoje a Comercial Ivagacy, no seu grupo de colaboradores, já são algo em torno de 50 colaboradores. Isso, trabalho direto, agora vem os indiretos ainda, né, seu Carlos? A forma é indireta, como a gente sempre diz, que também temos uma estrutura de suinocultura. Nós temos hoje algo em torno de 62 parceiros terminadores de suínos. E desses 62, 85% são suinocultores terminadores no município de Nova Candelária. Então isso nos engrandece, nos deixa felizes. Da terra onde nós saímos, do município onde nós saímos, nós temos uma raiz muito forte de trabalho, de serviços, de comércio, muito forte no município, como eu falei, de onde nós saímos, mas também agradecer muito pela receptividade que nós tivemos no município de Boa Vista do Buricá, e que hoje a Comercial Ivagacy é uma das maiores contribuintes no município de Boa Vista do Buricá também. Então veja bem, no município de Nova Candelária nós somos a segunda maior empresa da suinocultura, e também já estamos nos destacando nessa nossa filial no ramo comercial, que também dá muito retorno ao município de Nova Candelária. E o senhor disse que no início da empresa, um dos sócios era o vice-prefeito do município aqui em Nova Candelária. Exatamente, meu irmão Claudenor. Claudenor. E a família sempre esteve envolvida na política, ou no executivo, no legislativo, o senhor disse. E depois o senhor também veio a ser prefeito. O senhor chegou a passar pelo legislativo? Cheguei a passar pelo legislativo. Eu sempre tenho dito, e provavelmente a população do município de Nova Candelária, boa parte do município de Boa Vista do Buricá e da região, às vezes a nossa história, ela se confunde com a nossa atividade privada com a política. Isso no bom sentido. Sim. Porque assim, veja bem, eu fui vereador no meu período. Eu atuei no Legislativo no meu período, onde a gente já tinha constituído a empresa própria. Trabalhei como vereador quando eu era empresário, já era proprietário de uma empresa própria, e posteriormente também cheguei a ser prefeito, também, já lógico, com a empresa própria. Mas dizer assim, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, a nossa família teve uma participação ativa, efetiva em todos os mandatos, ou através do Legislativo ou através do Executivo. Tivemos no primeiro mandato a irmã nossa, vereadora, no segundo mandato, meu irmão, vice-prefeito, no terceiro mandato, meu cunhado, vereador, no quarto mandato, Carlos, vereador, no quinto mandato, Carlos, prefeito. Então, assim, a gente sempre teve uma participação muito assídua na política, mas muito mais assídua quando nos seus cargos efetivamente eleitos, através de um trabalho sério, correto, tanto no Legislativo como no Executivo. Foi 2012, 2017, 2013, 2017? 2013 e 2016. 13 e 16, que é um dos mandatos mais lembrados, não por ser relativamente recente, mas pelos feitos
e pela velocidade com que as coisas aconteceram aqui dentro do município. Eu sempre tenho a agradecer muito, né, querida população do município de Nova Candelária. Tivemos o grande êxito de termos feito um mandato, sim, reconhecido, não desmerecendo nenhum mandato dos que nos antecederam e também os que posteriormente fizeram mandato, mas dizer que o mandato 2013-2016, eu me orgulho muito. E posso dizer que foi um mandato em que se deixou um legado em todas as áreas do que a gente possa imaginar numa administração pública. Quando Carlos voltou à empresa depois de ter exercido o mandato de prefeito, a gente veio com a ideia assim, de projetos novos e que foram muito bem aceitos pelo meu irmão, e meu irmão muito satisfeito, quase que exigindo a volta do irmão, sócio proprietário, para ajudar a fazer gestão junto à nossa empresa. Então, a gente pediu um tempo para se afastar da política para se dedicar integralmente à empresa. Mas quero dizer, querida comunidade de Nova Candelária, que o Carlos nunca está ausente na vida social, na vida econômica, na vida política do município de Nova Candelária. Vejamos, o seu vice-prefeito no mandato passado, 2013 e 2016, elegeu-se, evidentemente com o apoio do senhor, com a participação também efetiva no pleito, elegeu-se para o próximo mandato, que vai estar em boas mãos naturalmente, no município. Sem sombra de dúvida. Eu tenho orgulho, uma satisfação muito grande de dizer que o Carlos e seus familiares tiveram uma participação muito efetiva em apoiarmos a chapa vencedora. Através do nosso colega, amigo, professor Jorge e também o Jorge Steiger. Sim, como foi falado, hoje o prefeito eleito foi o vice-prefeito, juntamente com o Carlos, naquele belíssimo mandato de 2013-16. E o vice-prefeito eleito nesse pleito foi o nosso secretário da Agricultura, que também fez um trabalho brilhante à frente da secretaria. Que trouxe alguns prêmios, inclusive em nível estadual, para o município na produção leiteira e também na suinocultura. Sem sombra de dúvida, eu me encho de orgulho e fico feliz em rememorar essas situações de tanto sucesso que tivemos. O prefeito Carlos, da época, receber ligações das maiores emissoras do estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de uma rádio gaúcha, de uma rádio Guaíba, querendo entrevistar o prefeito Carlos, vendo tanto sucesso acontecendo naquele mandato. Mas eu também tenho que ter a humildade de dizer que, lógico, prefeitos, gestões anteriores também deixaram o município bem encaminhado. Mas posso dizer que a gente teve um êxito porque trabalhou focado dia e diurnamente focado numa administração pujante para o município de Nova Candelária, mas muito mais com o foco de fazer acontecer o melhor para a população do município de Nova Candelária. A gente começou falando do vice-prefeito eleito, do prefeito eleito, porque participaram diretamente do seu mandato, e a gente chegou também no momento máximo, que foi exatamente a pujança do campo, que tomou notoriedade em nível nacional, pode-se dizer, porque a suinocultura daqui estabeleceu-se como uma referência nacional. Só que também há que se destacar a atração de indústrias naquele período para o município de Nova Candelária. Foi algo muito importante. Foi algo muito importante, sim, que a gente conseguiu trazer para o município de Nova Candelária uma das maiores indústrias da região sul do país, que é a indústria de chá prenda do Brasil. Me orgulho muito dessa empresa ter vindo, tanto que hoje ela já é uma das empresas, uma das indústrias que mais contribui para com o município de Nova Candelária através da geração de emprego e renda, para dizer assim. Então nós, no nosso mandato, também damos continuidade a uma política de incentivo de atrair grandes empresas para o município de Nova Candelária. Outras indústrias se consolidaram, outras que já existiam nesse período
daqui tomaram, fincaram mais as raízes também, né? Que tiveram muito incentivo da prefeitura. Sem sombra de dúvida, a história do município de Nova Candelária, ela é fortalecida no aspecto econômico em função dessa política de atrair empresas para o município de Nova Candelária. Com a mecanização da produção agrícola e pecuária, a mão de obra no campo, ela não se ocupa tantos trabalhadores no campo quanto se ocupava nas décadas de 90 para trás, devido à mecanização. Daí a mão de obra excedente vem para a cidade e precisa desses empregos qualificados, seja na indústria, seja no comércio. Eu vejo assim, eu sempre tenho dito que a tecnologia, a evolução da tecnologia trouxe mais facilidades e menos penosidade aos nossos produtores rurais. Então, nós temos situações que filhos de agricultores, durante o dia, no seu horário de trabalho, de serviço da sua carga horária junto à empresa, trabalham na cidade e ainda trabalham algumas horas lá no meio rural junto com seus pais. Mas eu sempre dei um foco, uma atenção muito grande aos nossos produtores. O número alto de projetos de nós apoiarmos os nossos agricultores foi algo histórico no nosso mandato. Nós entregamos algo em torno de 80 equipamentos, se não me falha a memória, algo em torno de 80 equipamentos para os nossos produtores. Qual era o objetivo? Diminuirmos a penosidade, oferecermos tecnologia para aumentarmos a produtividade. E isso efetivamente aconteceu. Veja bem, vindo tantas indústrias boas, indústrias fortes, empresa Jael, fábrica de móveis Jael, a grande empresa, indústria Gráfica Arex, posteriormente a Chaprenda, mais as indústrias pequenas, menores, que se fortaleceram aqui de Nova Candelária, o comércio se fortalecendo, mas ainda a economia maior do município de Nova Candelária é o agronegócio. A agricultura no município de Nova Candelária é a maior responsável pela geração de renda para os cofres públicos do município. Embora a suinocultura seja o grande baluarte desse faturamento do campo para com a cidade, a monocultura aqui não existe. Existe a produção de leite, existe a produção de carnes, existe a produção de grãos no município. Ou seja, o produtor rural ocupou todos os espaços. Sem sombra de dúvida, a gente brincava muitas vezes lá atrás, quando da criação tão grande e tão forte da suinocultura. Mas sim, a bacia leiteira se fortaleceu com isso. A gente sempre dizia que a suinocultura e a bacia leiteira é um casamento que deu certo. Então, veja bem o quanto de economicidade que trouxe a suinocultura para os produtores de leite. No aspecto econômico, para os cofres públicos do município, a suinocultura é mais importante, porque ela dá mais retorno. Mas no aspecto socioeconômico, a bacia leiteira é mais forte, porque se nós temos algo em torno de 400 produtores rurais, 350, 400 produtores rurais, o leite está presente em 90 e tantos % das propriedades rurais. E a suinocultura talvez está presente na metade desses produtores rurais. Então, o equilíbrio da suinocultura para com a bacia leiteira é algo muito importante que deu muito certo. Então, o aspecto socioeconômico do meio rural e para com a economia urbana, ela funciona muito bem. Nós temos a economia urbana e temos a economia rural. Que se complementam. Que se complementam, exatamente. Então, são duas atividades num município que não é grande, o nosso município de Nova Candelária, então se torna uma economia forte, tanto no agro, como também na indústria e comércio do nosso município. O grande desafio futuro, penso que seja a habitação, tanto no campo, no entanto, mas principalmente na cidade, devido ao crescimento da densidade demográfica da cidade de Nova Candelária. Existe um crescimento exatamente
de servidores para atender a essas novas empresas e os imóveis ainda estão andando meio a reboque disso. É um dos grandes desafios agora para as próximas gestões, certamente. E também, e reflete também, claro, na estrutura de educação oferecida. Também outros grandes avanços que tivemos, sim, nós colocamos a funcionar a creche recebida, sim, não totalmente finalizada pelo mandato anterior, mas mesmo antes praticamente dela estar funcionando, momentaneamente a gente já entrou com um projeto de ampliação dessa creche nova para dobrar a capacidade de vagas das nossas crianças em idade de creche para com as nossas famílias da cidade que trabalham nessas indústrias. Inclusive no nosso mandato a gente oportunizou as famílias do meio rural que queiram trazer suas crianças em idade de creche para a creche, porque eu vejo assim que a responsabilidade, a carga horária de serviços das nossas famílias do meio rural é tanto ou mais do que as pessoas que trabalham na cidade. Uma vez havendo já o transporte para os outros alunos, pode também trazer aos pequenos. Exatamente, ou que seja mesmo as pessoas hoje com a belíssima estrutura que as nossas famílias do meio rural todas têm, também, porque na verdade as nossas comunidades mais longínquas do interior não é tão longe ao centro da cidade. Então elas têm toda a condição de trazer suas crianças para a creche. O território do município é pequeno, né? Exatamente. E aí sim falarmos da educação no ensino fundamental. Grande avanço mesmo, grande avanço que nós tivemos foi a construção da nossa escola nova, em que hoje, se não me falha, já está no 3º ano do ensino fundamental. E também nesse nosso mandato a gente conseguiu, através dos programas das políticas federais, adquirir 3 veículos, 3 ônibus de transporte escolar para os nossos alunos. 100% nossos alunos transportados, tanto da rede municipal como estadual, transportados junto às suas propriedades para com seus destinos de escola. Fomos elogiados muitos, também virou matéria da imprensa a nível regional, a nível de estado, grandes eventos que o secretário da época promoveu em parceria com outros municípios. Foi algo muito importante da grande formação que a gente disponibilizou para os nossos educadores da área municipal. A gente falou aqui da estrutura que o senhor mencionou da Secretaria de Obras para manter a boa trafegabilidade do campo, até porque a riqueza vem de lá e é bom que venha confortavelmente. Sim. O senhor falou da educação para que as famílias não precisem procurar outros municípios para que seja atendida nesse aspecto, e também a saúde teve investimentos importantes, inclusive com a construção de um posto de saúde bastante bem equipado, que chega a ser comparado a um mini hospital. Outro avanço que tão sonhado que todas as administrações tiveram, mas mais ainda a população do município de Nova Candelária. Então a gente priorizou. O que me orgulha mesmo, olhando hoje essa nossa unidade básica da saúde, aquilo que se fala, um mini hospital. Mas aqui eu quero chamar a atenção para uma população muito em especial, a nossa terceira idade. Se eu imagino, sim, minha mãe também, bastante doente, o pai também, na nossa unidade básica da saúde antiga, a gente ter que praticamente, quando da necessidade do uso de uma cadeira de rodas, a gente praticamente ter que usar o termo rebocar o paciente para dentro da unidade básica da saúde. Era bem lastimável, então? Era lastimável. E hoje a gente vê essa belíssima estrutura com uma acessibilidade fantástica, tudo dentro daquilo que manda a lei. E também aquilo que eu dizia, não bastava nós termos tão somente o prédio. A gente qualificou muito a equipe de profissionais através da contratação por concurso de médico, de enfermeiras de alto padrão, enfim, tudo aquilo que cabe no mínimo de assistência básica de saúde dentro de um município em que não tem na sua sede um hospital. A gente não pode encerrar uma entrevista como essa sem falar
de um dos cartões postais da cidade, que foi a prefeitura. Naquele período, naquele mandato, naqueles 4 anos, foram investidos mais de 13 milhões no município de Nova Candelária. É um investimento bastante vultuoso. Um investimento que foi muito acertado foi a conclusão do centro administrativo, a prefeitura, que é uma beleza, ela complementa a arquitetura da cidade. Tudo são projetos que realmente saíram do papel e se tornaram realidade. O projeto já estava no papel ali também. Ele já estava no papel, sim, ele foi elaborado por mandatos anteriores e inclusive parte daquela estrutura que a Câmara de Vereadores, o Centro Multiuso, sim, o mandato anterior concluiu, mas o corpo da Prefeitura, do Centro Administrativo mesmo, ele tinha no seu início de discussão talvez 10, 15% do montante total da obra, enfim, finalizada do Centro Administrativo. Eu sempre reporto, muitas vezes até com um cunhado meu, que era o responsável por um setor dentro da Prefeitura, isso no segundo ano de mandato, eu me lembro muito bem, eu gosto de lembrar disso. Aí ele, juntamente com o secretário de administração, o vice-prefeito Jorge, me questionaram: prefeito, e o que vamos fazer com a prefeitura que está caindo aos pedaços, que se não for feita alguma coisa meio logo, vai se perder o que está feito, o pouco que está feito vai se perder, e nós teríamos que fazer alguma coisa. Aí eu me lembro que nem hoje eu falei para eles: olha, o meu projeto, o nosso desejo é de nós finalizarmos a obra da prefeitura, da construção do centro administrativo. Acharam a minha provocação, para dizer assim, meio ousada. Eu dizia: não, pessoal, se nós e eu acompanhando mensalmente o fluxo de caixa que nós tínhamos, digo: pessoal, se nós até o final do nosso segundo ano de mandato fizermos as economias que nós fizemos até ali, até o final do nosso mandato, o nosso centro administrativo vai estar prontinho. Hoje é impossível alguém, um turista de passagem, visitando a cidade, não fazer uma foto em frente à prefeitura. É um dos grandes marcos da sua gestão, que foi também uma das últimas celebrações do seu governo. Foi bem no dezembro do último ano, a inauguração. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a inauguração da prefeitura veio a coroar todo o nosso mandato, de tantos feitos, de tantas obras, e no final nós podermos inaugurar e entregar a prefeitura para a comunidade de Nova Candelária. Eu chego até a me emocionar falando da inauguração da prefeitura. A finalização dessa obra não veio coroar tão somente, vamos dizer assim, o mandato de Carlos e Jorge, e sim um projeto do município de Nova Candelária. Sempre me lembro em que o meu vice-prefeito dizia: prefeito Carlos, lembra da elaboração do nosso plano de governo para 2013, 2016, um dos últimos itens que dizia: tentar, executar, finalizar a construção do centro administrativo. Pelo termo tentar, parecia um sonho distante. Exatamente. Pelo termo tentar, parecia um sonho distante, porque a gente não via no mandato anterior uma possibilidade, uma esperança de finalização. Quando eu sentei, juntamente com o nosso vice-prefeito, nas cadeiras do executivo e vi aquele fluxo de caixa, eu me enchi de esperança que nós íamos conseguir isso. E foi uma crescente esse fluxo? Foi uma crescente, graças a Deus. O princípio básico do desenvolvimento de um município é alicerçado em cima da economicidade. Da economicidade responsável. Não economizar... Não deixando de fazer. Não deixando de fazer.
não economizando quando você tem que investir. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara, eu acho que foi o marco, o sucesso do nosso mandato. Nós economizamos de todas as frentes. Não inchar a folha de pagamento de forma desnecessária. É o que tem tornado muitos prefeitos inelegíveis, viu? Se estourar o teto de investimento no pessoal, exatamente, é um saco sem fundo. Exatamente, é um saco sem fundo. Por isso nós trabalhamos e tivemos a boa relação com os nossos colaboradores. Sempre dizia com muita humildade, com muita sinceridade, com muita transparência: ó, meu colaborador, eu muitas vezes dizia, você é um colega de serviço meu. Se você se empenhar, executar bem sua função, eu tenho condições de melhorar o seu bônus cada final do mês. Agora, se você não caprichar, não trabalhar bem, eu tiver que pegar mais gente para executar o mesmo serviço que uma pessoa executa, provavelmente eu vou ter que dividir o teu valor em 2. Não temos sido diferentes na iniciativa privada. Trabalha-se com equipe enxuta e eficiente. Buscar eficiência sempre. A administração pública não é cabide de empregos. E isso a gente tem levado ao pé da letra. Por isso, provavelmente não, com certeza tivemos muito êxito. Não contratamos ninguém além do necessário. Isso nos deu um fluxo de caixa folgado. Isso fez com que sobrasse muito recurso para fins de investimento. Na saúde, na educação, na agricultura, obras, enfim, assistência social. E com isso, hoje temos a cidade que temos. Nova Candelária é um capricho. E a gente não pode deixar, como vocês estão falando do aniversário, deixar de olhar para o futuro. O passado é bonito, nos alegra, mas o futuro está à nossa frente. O que temos no horizonte de Nova Candelária? Eu tenho certeza que vamos ter um crescimento muito importante para o município de Nova Candelária. O Carlos, juntamente com a sua família, que somos aqui de Nova Candelária, a gente vai ter uma participação efetiva, ativa. Se é preciso criticar aqueles que a gente apoiou, fazer autocrítica, o Carlos vai estar presente e vai estar presente para receber críticas. Eu tenho certeza que o município de Nova Candelária vai dar um salto importante na sua economia. Por algumas situações que estão elencadas, estão alinhavadas e que vão se fazer acontecer nesse próximo mandato. Carlos é avalista de algumas situações porque o comprometimento aconteceu com a população do município de Nova Candelária. O senhor possivelmente será cobrado. Com certeza, Carlos vai ser cobrado e não vou virar a cara. Que seja um mandato progressista para o bem da população, a população num todo. Eu me orgulho de andar por essa nossa cidade e olhar para todos os lados desse nosso município, da sede do nosso município, andando pelo interior, das marcas, do legado que o Carlos, como prefeito, juntamente com o vice-prefeito, professor Jorge, com toda a equipe administrativa, a gente conseguiu construir nesses 4 anos. Agradecer que esse ano de 2020, um ano tão diferente, diante desse grande desafio que é a pandemia, nós termos tido saúde, agradecer tão somente pelo êxito e sucesso que todos buscaram e tiveram. Tivemos situações não muito boas, com amigos, com empresários e tal, mas a pandemia foi uma forma de nós nos termos que reinventar, de valorizarmos mais nossas famílias e de olharmos com um olhar diferente, que somos todos iguais.
Poder aquisitivo, poder político, raça e cor, ninguém é diferente diante dessa situação. Pedirmos para a Nova Candelária se unir. Esse é o grande desejo de um ex-prefeito, de um cidadão que nasceu, se criou aqui em Nova Candelária e provavelmente vai terminar seus dias de vida, e tomara que sejam muito longos aqui nesse querido município de Nova Candelária. Em suma, a mensagem é de otimismo. Sem dúvida, muito otimismo, e que esse otimismo também reflita na nossa próxima administração. Muito sucesso, vida longa aos munícipes de Nova Candelária e sim ao município de Nova Candelária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor. Oferecimento Industrial Margil, produzindo mais que soluções. Comercial Ivagaci, nosso compromisso é com você. Rede Forte Supermercados, em Boa Vista do Buricá, ofertas todo dia. Lojas Miller, móveis e eletrodomésticos e tudo para o seu lar. Globo Info, mais velocidade na sua internet. E Vitor Informática, a assistência mais perto de você.